Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, para ideias novas, palavras novas. Surgiu a palavra Espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. O nosso tema versará sobre o Espiritismo hoje, seus fundamentos, seus princípios, as relações entre o Espiritismo e outras doutrinas espiritualistas, as sessões espíritas, na sua multiplicidade de sugestões. Allan Kardec, o eminente mestre de Lyon, deu-nos uma definição imensamente feliz. Porque nesta proposta de ser a ciência que investiga, ele nos revelou a realidade de uma doutrina cultural racional. Merece considerarmos que a crença religiosa até Allan Kardec era de natureza fideísta. Aceitava-se a doutrina sem nenhuma discussão. E na arbitrariedade do dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, nem mesmo os discípulos do Evangelho tinham direito e a liberdade de compulsarem a palavra do Senhor. Para tanto, a Igreja havia constituído o grupo dos teólogos, que deveriam interpretar a mensagem libertadora, a fim de que fosse seguida ipsis verbis, de acordo com o conteúdo dos seus encarregados de interpretá-la. Allan Kardec parte de um princípio de lógica e utiliza-se de uma velha lei da física. Todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E mais tarde, fazendo uma panorâmica filosófica da doutrina espírita, no item número 6 da introdução do Livro dos Espíritos, ele defende a crença espírita em 35 deliciosos parágrafos. Começa com a análise de Deus e apresenta uma definição que certamente pode dar uma ideia do infinito, uma ideia do indefinível. Deus é único, Deus é sábio, é imaterial, é infinitamente justo e bom. E nesta síntese extraordinária ele prossegue: é o Criador do universo, é a causa primária de todas as coisas, de onde saem os espíritos. E nesses 35 parágrafos, Allan Kardec caracteriza com proficiência filosófica o que é a doutrina espírita. Faz a colocação da realidade do ser imortal e, numa comparação muito feliz, demonstra que este ser imortal é constituído de 3 coisas, palavras textuais: o espírito, que é a energia primeira, a causalidade; o perispírito, que é semimaterial, numa expressão típica da época; e o soma, que é a manifestação desta realidade para a experiência de natureza material. Mas a grandeza desses itens será mais tarde examinada em profundidade em toda a codificação, desde os 2 livros mais singelos para apresentar o que é o Espiritismo e o Principiante Espírita, até o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, que é um coroamento da obra extraordinária
na qual ele examina o sistema cosmogônico, a origem da vida na Terra, a uranografia geral, e parte para a penetração da realidade do Espírito, que veio explicar a causalidade com uma sabedoria infinita. À medida em que examinamos a mensagem da doutrina espírita, mais nos fascinamos com o seu conteúdo extraordinário. Faz muitos anos, quando nos adentrávamos pela mediunidade e estávamos ainda sem nenhuma base doutrinária para nos afeiçoarmos ao que era o Espiritismo, o espírito desencarnado Viana de Carvalho apareceu-me um dia e propôs-me que lesse o Livro dos Espíritos, por ser a obra básica deste admirável conjunto de obras. Mas contando apenas 14 anos, desacostumado às leituras profundas, tomamos da obra e sentimos que não poderíamos devassá-la quanto gostaríamos. E ao perceber que era uma obra de grande profundidade, para a qual não tínhamos o discernimento necessário para aprofundá-la, lemos-la com rapidez, saltando páginas. 2 a 4 dias depois, aparece-nos outra vez o espírito Viana de Carvalho e lhe perguntamos: agora, que livro poderíamos ler? Ele disse: o Livro dos Espíritos. Eu disse: mas já o li. Ele disse: leia outra vez. E eu comecei a perguntar-me se ele não teria percebido que a leitura que eu houvera feito não teria sido a ideal. Comecei agora a ler com seriedade. A introdução dava-me uma ideia das lutas e dos percalços, desde as experiências frívolas das mesas girantes, a este conjunto extraordinário de ciência, de filosofia e de religião. E me perguntava como pôde este homem admirável retirar daquela frivolidade que já há alguns anos movimentava a mentalidade europeia uma obra tão extraordinária e ímpar como é a doutrina espírita. No entanto, foi a questão número 1 que nos venceu totalmente. Egresso da Igreja Católica, quando tivemos a oportunidade de ler com emoção a indagação que faz o codificador, que é Deus. Diferente das indagações anteriores, da teologia, da teleologia, das doutrinas filosóficas, que sempre interrogam quem é Deus, dando-lhe a feição antropomórfica, a resposta fascinante definia o indefinível, sem qualquer comprometimento de natureza doutrinal. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Estava realmente definido Deus, sem o reter em um amontoado de palavras, sem o deter em alguns postulados de natureza filosófica. E lembramos-nos que certa feita, quando ainda mais jovem, a nossa professora de catecismo, desejando dar-nos uma ideia de como conceber Deus, ela se havia referido a Santo Agostinho, que em determinada oportunidade, interrogado quem era Deus, respondeu com a sua sabedoria: Deus, eu sei, mas eu não sei dizer. Toda vez que eu tento interpretar Deus, perco-me em palavras, porque há determinadas emoções que não podem ser verbalizadas. E Deus, por ser a causa cáusica do universo, não poderia ser definido de uma maneira tradicional. Era a primeira definição de Deus que eu arrancava da concha antropomórfica, para dele fazer a realidade primeira e máxima. Continuamos a ler a obra e nos fascinamos. Demoramos 2 meses agora, e ao concluir, quando nos aparece Viana de Carvalho novamente, eu lhe perguntei que livro deverei ler, porque já li o Livro dos Espíritos e permiti-me o luxo de memorizar algumas questões que mais me tocaram em particular.
E ele me disse sentenciosamente: esta obra tu deverás lê-la durante toda a tua vida. Mais do que isto, deverás estudá-la, porque se tu viveres 100 anos, à medida em que a tua inteligência vá adquirindo mais amplos recursos e o conhecimento se alargue, entenderás melhor o conteúdo desta obra extraordinária. Na minha suprema ignorância, eu achei um pouco de fanatismo do espírito. 100 anos para estudar uma obra, parece-me que é um tempo bastante largo. E se passaram aproximadamente 30 anos. Certo dia, escutava um grupo de jovens falando sobre física nuclear, sobre física quântica. Faziam abordagem dos espaços intermoleculares. Olhando-os, na minha permanente ignorância, eu disse: mas aí está uma questão que Allan Kardec não examinou. Viana de Carvalho enganou-me. Ele me disse oportunamente que esse livro tinha em síntese o conhecimento universal. Ele tinha relações, como Kardec declara, com a antropologia, com a psicologia, com a filosofia, com as doutrinas conhecidas àquela época e que hoje o confirmam, mas ele não fala sobre ciência atômica. Na primeira oportunidade que me apareceu o espírito, eu estava armado para desafiá-lo. Quando ele me aparece, me saúda, eu digo: o senhor foi um pouco exagerado há anos atrás, quando me disse que esse livro tinha tudo de que temos necessidade para a vida. Sim, e ele tem. É a síntese do conhecimento universal. E eu redargui: mas é estranhável, porque agora mesmo os amigos me estavam explicando física nuclear, falando-me de física na sua profundidade mais ampla, e no Livro dos Espíritos não aborda. Como é que ficamos? Eles ficamos com o Livro dos Espíritos. Aliás, eu gostaria de perguntar se você leu realmente o Livro dos Espíritos. Eu me senti profundamente ofendido. Eu já o havia lido capa a capa umas 50 vezes, estudava-o diariamente, um tópico, uma pergunta, uma explicação. Eu digo: mas se eu li, eu sei em grande parte de memória. O senhor pergunte. Era o grande desafio. Eu disse: não duvido de você, mas pegue aí o livro que você lê. E eu fui pegar o meu livro de leitura diária, e estava um livro gordo, porque os livros lidos engordam. Colocamos um papel aqui, outro papel ali. Os não lidos ficam magrinhos, com uma dieta rigorosa até da nossa vista. Peguei o livro e ele disse: você leu? Eu digo: sim, senhor. Mais do que isso, eu estudo diariamente. Então vamos ver aí a questão 950. Leia, por favor, a meia voz, porque eu quero ouvi-la na sua voz. Quando eu bati o olho, eu digo: não precisa nem ler, porque eu disse: leia. Ali estava a referência em síntese: o anjo de hoje já foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o anjo de amanhã. Em um período em que o átomo era a partícula indivisível, quando a ciência física, ainda vinculada ao academicismo, ao pensamento newtoniano, ao classicismo, os espíritos revelam que esse átomo um dia será anjo, isto é, fará parte da constituição molecular de um ser transcendente. Da mesma forma que esse ser angélico de hoje um dia esteve encarnado na Terra ou no planeta equivalente, e na sua constituição molecular havia o átomo, e deu-me o Espírito Viana de Carvalho uma aula sobre um átomo de carbono, para que eu tivesse uma ideia da grandeza das leis cósmicas. Demonstrou-me que desde o momento em que essa partícula aparece, ela vai ingerida ou eliminada pela criatura humana, pela criatura animal, vai absorvida pela assimilação clorofiliana da planta, vai à raiz ou vai absorvida através do humus da terra, até o momento em que ela vai cair numa estrela novíssima, e pela alta temperatura ocorre uma fissão nuclear, mostrando que tudo se encadeia em a natureza.
há um encadeamento interno que parte do início das coisas até o momento culminante, a perfeição relativa que nos está destinada a todos nós. Mais tarde, anos depois, estávamos reflexionando, quando mesmo Viana de Carvalho nos deu uma aula sobre a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ele referiu-se que no ano de 1905, Albert Einstein apresentou a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço. Antes, fascinado pelas doutrinas concepcionistas, Einstein havia declarado textualmente: a matéria explica a matéria, e o universo se explica a si mesmo. Posso asseverar que fora do universo nada existe. Porém, quando ele apresentou a teoria da relatividade, ele começou a meditar a respeito de uma das teorias da termodinâmica, a ciência que estuda o equilíbrio térmico do universo. E entre as várias leis da termodinâmica, ele destacava a lei da entropia, que faz a análise do caos e que demonstra que a vida, para viver, exige o desgaste de energia. Envelhecer e morrer são fenômenos naturais da degradação da própria energia. Reflexionando sobre isto, que a vida tende a desaparecer no que diz respeito à realidade biológica, mas, ao mesmo tempo que na concepção animal, e particularmente humano, dá-se uma negentropia, ele começou a meditar agora em profundidade a respeito da causalidade da vida, porque examinando o espermatozoide viajando na trompa de Falópio e fecundando um óvulo nidado, para formar a célula ovo, temos um quantum de energia, que se adiciona a outro quantum de energia, o espermatozoide e o óvulo, para formarem um quanta de energia, a célula ovo. Seria de esperar-se que a lei aí se manifestasse degenerando, e dá-se exatamente o contrário. Pelo fenômeno da mitose, essa célula se biparte enquanto viaja na direção do útero, para implantar-se na câmara uterina e absorver o líquido amniótico. À medida em que a mitose vai multiplicando cada célula, que repete a primeira com o mesmo quantum de energia inicial, chegaremos à idade adulta de um indivíduo com 60 trilhões de células, o que nega naturalmente a degradação da matéria nos animais e especialmente na criatura humana. Reflexionando sobre isto, disse Albert Einstein: a matéria não explica a matéria. O universo não explica o universo. Posso afirmar que fora da matéria existe um poder pensante e atuante que independe dela. Era a repetição do Livro dos Espíritos. Quando Kardec publicou em 1857, iria receber da ciência mais avançada, da personalidade mais extraordinária no campo da matemática concepcionista, o grande Einstein, uma confirmação científica nas mesmas palavras. Deus é a inteligência suprema do universo, disseram os Espíritos, um poder pensante, e é a causa primeira de todas as coisas, um poder atuante. Se por acaso Allan Kardec tivesse vindo depois de Einstein, se diria que ele copiou a definição, adaptando-a a uma linguagem de natureza filosófico-religiosa. A grandeza desta doutrina se expande na questão de número 23 do mesmo Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga: que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Depois que a física nuclear logrou penetrar na intimidade do átomo e interpretou as partículas
mais inconcebíveis dentro da concepção. E a matéria ficou reduzida à energia resfriada que se aglutina. A resposta de Allan Kardec, que Allan Kardec recebeu, encontra o mais admirável respaldo da ciência contemporânea, porquanto os astrofísicos da atualidade, fazendo uma análise do ser, vêm repetir a definição de Allan Kardec. Firth, o admirável astrofísico inglês, no ano de 1967 na Inglaterra, pai da astrofísica, diria: eu já encontrei o Espírito. O Espírito para mim não é uma concepção, é uma realidade de laboratório que eu defino com as seguintes palavras: o Espírito é um ser de interação universal, semelhante à eletricidade e à gravidade. Reticências, que pensa, é o princípio inteligente do universo. E na questão de número 76, Allan Kardec volta a inquirir: que são os espíritos? São seres inteligentes do universo que povoam o mundo imaterial. Eles estão conosco, diz Kardec no item 6, atropelam-nos, convivem dentro de uma outra dimensão, agora perfeitamente demonstrado pela concepção das ondas, desde as antigas ondas hertzianas, as micro-ondas, na sua variedade imensa, mostrando a atualidade do pensamento espírita diante das realizações contemporâneas. Mas a doutrina, para ser apresentada, deveria demonstrar em postulados filosóficos a sua constituição como uma doutrina exata. E Allan Kardec, através da sua obra, demonstra que o Espiritismo tem por base Deus, que é a causa encausada. E imediatamente o Espírito, criado por Deus, desde quando criado também mortal, porque ele tem a seiva divina nele, como assevera Joana de Ângeles, lucigênito, da luz gerado, demanda grande luz, que é o seu estado de plenitude e de sublimação. Este ser que evolve através dos milênios de eras, chegará um dia à felicidade total, quando então poderá ter uma ideia da realidade da vida agora mais plena e do universo agora mais nítida. Esta visão do Espírito não fica numa filosofia, porque sendo a ciência espírita de investigação, foi provada a realidade dos seres espirituais, eliminadas todas as probabilidades de outras manifestações, as possibilidades da telepatia, da hiperestesia indireta do inconsciente foram afastadas à medida em que os fenômenos repetiram-se à saciedade no século XIX e no século XX. Quando das experiências de William Crookes com a médium Florence Cook, ao materializar-se Kate King, o excelente pai da física, observou, por exemplo, que Kate possuía um pescoço de gazela, enquanto a médium trazia uma feia cicatriz em sentido transversal. Ele examinou ao tato e à vista e conferiu depois com a médium quando despertou. Observou que a médium tinha o mau hábito de roer as unhas, enquanto o espírito tinha unhas longas e muito bem tratadas. A médium tinha sempre a mesma estatura e Kate, ora se apresentava maior, noutros momentos parecia haver diminuído. A médium colocada sobre uma balança e o espírito noutra balança demonstrava que o seu peso oscilava ao sabor dos seus caprichos de natureza celular. Essa demonstração que exigiu de William Crookes uma definição de fé, na noite de 31 de maio de 1875, está exarada nas seguintes palavras:
É uma carta que ele dirige à Sociedade Dialética de Londres. Os senhores pediram-me para examinar a possibilidade da existência do mundo espiritual. Depois que eu tive o ensejo de estudar por 3 anos e meio as comunicações através de Florence Cook, eu lhes venho dizer que esses fenômenos não são apenas possíveis, eles são reais. E mais tarde, quando recebeu o título nobiliárquico de Sir da Rainha Vitória, seus amigos igualmente sábios disseram-lhe: você deveria abandonar as velhas ideias espíritas. Você estava muito fascinado pela jovem menina. Você pode fazer agora uma retratação. E este homem extraordinário redargue: à medida que passa o tempo, mais certeza eu tenho da realidade dos fenômenos. Cada vez eles mais de mim se assenhoreiam, e eu posso afirmar que são reais. Os espíritos encontravam nesse homem da física uma afirmação das mais relevantes na história da ciência. Ao lado dele, Ernesto Bolzano, depois de dizer: eu, quando me lembro do ridículo que os espíritas sofrem, coro de vergonha, porque eu também sou espírita, e coro de vergonha por mim e pelos meus amigos sábios. E por quê? Durante mais de 20 anos, Bolzano se dedica a examinar a paranormalidade humana e adentra-se pelo fenômeno mediúnico. Ao visitar Eusápia Paladino, teve a oportunidade de pedir-lhe que ela transfira o objeto de uma mesa para outra sem contato humano. E a napolitana, cheia de viço e de entusiasmo semi-analfabeta, lhe redargue: isto é fácil demais, eu lhe darei uma prova mais contundente. Materializa-lhe a mãe, que veio falar com ele no dialeto vêneto, que era o dialeto preferido pela senhora. Absolutamente materializada, ele se comove até as lágrimas, e a partir daí vai criando hipóteses metapsíquicas ao lado de Richer e de toda uma elite de pesquisadores do século XIX para negar a hipótese espírita, que sobrevive a todas as negações e termina afirmando a sua condição de espírita. No século XX, as experiências parapsicológicas da Universidade de Duke convidam para dar início a uma nova ciência o Dr. Joseph Banks Rhine e depois a sua senhora, a doutora Louise Rhine, para criar uma ciência de investigação que esteja acima das pesquisas metodológicas da metapsíquica. Porque para a metapsíquica, um fato bastava para se opor a todas as negações. E esta afirmação voltairiana se fundamentava no pensamento do insigne pai da enciclopédia: um fato anula todas as hipóteses que se lhe contrapõem. Eles desejavam agora que se repetissem os fatos, porque o fato pode ser casual, mas toda vez que o fato se repete, ele se torna causal, deixando de ser um fenômeno efêmero para ter uma realidade. Nasce a parapsicologia. Depois de 30 anos de pesquisa, na Europa e nos Estados Unidos, os insignes mestres, criadores da doutrina, asseveram a sua convicção a respeito da sobrevivência da alma e, mais do que isto, da comunicabilidade dos espíritos. Aliás, a única maneira de que se dispõe para confirmar a imortalidade da alma. Como você falar de um país onde ninguém nunca esteve, ou de algo que outrem jamais viu? Somente os espíritos teriam autoridade para retornar à Terra e falarem da sobrevivência por meio da comunicação, que é o terceiro grande postulado do Espiritismo. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. Essa comunicabilidade veio trazer o Consolador,
que Jesus havia prometido à humanidade, porque não há dor que se equipare à dor da morte quando alguém que nos é querido viaja de retorno à pátria. Principalmente os fideístas de doutrinas ancestrais, que se habituaram a aceitar sem raciocinar, e quando são surpreendidos pela realidade da vida transcendente, deblateram, desesperam-se, perturbam-se, blasfemam. O Espiritismo vem trazer a prova documental da imortalidade da alma. Estávamos em Uberaba no dia 2 de julho de 1989. E entre as pessoas que ali se aglutinavam, Chico Xavier, já combalido por uma série de enfermidades, começou a psicografar com outros médiuns que estavam à mesa. Ao terminar a experiência mediúnica, ele pede que os outros médiuns leiam as mensagens de que foram objeto e começa a ler também as 7 mensagens que havia psicografado. As 2 primeiras, embora mensagens profundamente consoladoras, documentando a sobrevivência da alma, pareceram-me perfeitamente normais e comuns. Mas a terceira, erequizarada em termos de uma beleza que comoveu até as almas mais insensíveis. Ele chamou um casal, ela uma dama de 42, 44 anos, ele um cavalheiro de 46, 48 anos, e começou a ler a mensagem. Um detalhe merece ser narrado. Quando eu me sentei à cabeceira oposta ao lugar em que ele fica, o Senhor me disse: mas é impressionante o fôlego deste homem. Eu sou seu hóspede porque somos amigos há 30 anos. Eu resido na cidade de Santos, estou em sua casa, mas ele acamado eu vi apenas 2 vezes durante essa semana. Da porta do quarto eu o saudei. No entanto, quem o vê agora tão disposto psicografando, não pode ter ideia que este homem esteve à morte durante a semana. Esse detalhe é muito importante para demonstrar que ele não travara contato de espécie alguma com pessoa nenhuma. Ele chama nominalmente o senhor e Madame X. Acercam-se e ele começa a ler: minha mãezinha, com que felicidade lhe escrevo esta carta. Quero dizer-lhe que não morri, voltei, mamãe. Mas inicialmente quero dirigir-me a este pai excepcional. Eu ainda me recordo quando, durante aquele período da enfermidade misteriosa, fomos ao médico. Ele examinou-me detidamente e pediu uma série de exames. Quando fomos receber a resposta, havia dado soro positivo do HIV. E ele, apontando-me uma marca na face, me disse: é o câncer de Kaposi. Evidência de que o seu sistema imunológico encontra-se desequilibrado. Você não tem resistências, meu filho, você está com AIDS. Eu me lembro da sua surpresa, papai, o seu olhar interrogativo, a angústia. Eu parece ter entendido você perguntar sem palavras como a AIDS, invariavelmente uma doença que o paciente vai buscar através de uma seringa infectada numa agulha, ou através de um relacionamento promíscuo na área do sexo. As exceções são na transfusão de sangue contaminado ou na hereditariedade através da mãe. Como eu poderia estar com AIDS? Mas você não me perguntou. Pai extremoso, você não disse nada. Eu ouvi narrar a mamãe a tragédia, ouvi as lágrimas de mamãe e os soluços, entendi o desespero, mas também eu estava arrasado. A minha vida era saudável, eu ainda me encontrava no estado de equilíbrio de virgindade, jamais me havia aplicado uma droga adictiva. A partir dali, quando me internei no sanatório, mamãe, e você me ia visitar, os meus colegas de infortúnio diziam: você é um homem profundamente feliz, você tem família, tem mãe, nós somos leprosos. Alguns de nós aqui estamos com os nomes trocados para não macularmos a nossa família. Ainda me recordo de um dia em que você chegou com as luvas
máscara, o avental e me disse: meu filho, não é que eu tenha medo de que você me contamine. Eu é que corro o risco de contaminar você. Eu sou portadora de vírus, de micróbios, e posso transmiti-los a você para a sua ruína. Quanto eu gostaria de beijá-lo, mas não corro risco, pois que eu poderei matá-lo. Perdoe-me, meu filho. Pois bem, mamãe, estou vivo, e quero dizer a você e a papai que aqui eu soube a razão da AIDS que me devorou o corpo. Vocês se recordam? Há 6 anos atrás eu fui submetido a uma apendicectomia. E naquela oportunidade, porque ficara muito debilitado, tiveram uma reação orgânica inesperada, recebi transfusão de sangue contaminado. Foi aí que houve a inoculação do vírus, que ele se desenvolveu no centro da célula. E agora eu quero ter o prazer de dizer-lhes que, ao lado de espíritos generosos, estou estudando a AIDS com mais de 20 mil cientistas da Terra, para que em futuro não muito distante possamos encontrar uma vacina ou uma terapia curadora. Mas o que eu quero dizer é que não tenho mais aquela saudade doída e cheia de interrogações, meu querido pai, minha idolatrada mãezinha. Aqui está conosco a vovó Margarida, o tio Alfeu, e declinava 12 nomes de familiares desencarnados. Mandava lembranças à namoradinha, declinava o nome de seus 3 irmãos, de outros familiares. E ao concluir, quando Chico Xavier entregou-lhe a mensagem, aquela senhora estava realmente no mundo transcendental. Ela apertou de encontro ao peito e saiu flutuando. Imediatamente ele leu uma nova mensagem. Esta agora era vazada numa outra linguagem, dirigida a uma senhora. Lá da multidão, mais de 500 pessoas num pátio com muito frio. Entrou na sala exígua para 100 pessoas de pé, que fica com mais de 200. Entrou aquela senhora modesta, com uma percata havaiana, um lenço chamalotado à cabeça, trêmula, e deteve-se ao lado do médium. Mas ela tremia tanto que uma senhora gentil levantou-se e abraçou-a para que ela não caísse. A carta dizia assim: mamãe, você não existe, mulher. Como é que você teve coragem de sair de São Luís do Maranhão a pé para vir a Uberaba, pegando boleia, pegando carona e dizendo: meu filho vai me explicar, eu preciso saber o que é que houve. A senhora me obrigou a vir, mamãe. Aqui estou, quero lhe contar o que a senhora deseja saber. Eu ainda me lembro que, ao sair de São Luís para ir ao Tocantins, onde ia faiscar, onde ia busca de ouro, eu lhe disse: minha velha, quando eu voltar rico vou oferecer uma mansão. E para minha família eu disse que ia dar também uma casa no alto de um outeiro, para que os meus filhos e a minha mulher ficassem plenamente felizes. Dei sorte ou dei azar? Porque foi a minha sorte que me trouxe o azar da tragédia. Eu consegui pepitas preciosas, a maioria das quais eu guardava em um cinto atado à minha cintura por baixo da roupa. Outra parte eu tinha enterrado num lugar que somente eu sabia. Naquela noite de luar, parece que a lua se escondeu para facilitar a tragédia. Eu voltava para a barraca quando o animal saiu do escuro e eu vi o punhal brilhar no reflexo da lua. Ele me cravou o punhal várias vezes e disse: morre, miserável, morre. A lua se expandiu e eu vi. Era um amigo meu, mamãe. Eu quis gritar, mas o sangue jorrou em abundância. Perdi a consciência. Quando acordei, eu estava no leito de um hospital e disse: graças a Deus eu sobrevivi. Quando então entrou a vovó Margarida, ela foi entrando e eu disse: ué, vovó Margarida, você já morreu? Ela disse: você também. Só que não existe morte. Eu então chorei
como a senhora pode imaginar, chorei. Perguntei pela minha família e declinava o nome da esposa e dos filhos. Por você, mamãe. Ela me disse que não me preocupasse, estava tudo bem. Vocês estavam com saudade, mas isto passaria. Ah, mãezinha, contar-lhe tudo. Mas o que eu venho fazer aqui, além disso, é lhe fazer um pedido. Não deixe que meu irmão José vá matar o bandido que está preso. Se ele o matar, não me trará de volta à terra. Serão 2 lares na orfandade a mais, mamãe, não deixe. A sua família ficará da viuvez, as crianças ficarão sem pai. E também a família do bandido que não é culpado, ele já está preso. Será julgado, se não for condenado, não é importante. Não deixe, mamãe. A mensagem continuava agora em tom de ternura de uma pessoa muito simples. E assinava. Aquela mulher modesta, que talvez não entendesse todas as palavras, chorava copiosamente. Ao recebê-la, apertou as páginas de encontro ao peito e foi saindo. Quando ela passou, segurei o braço e lhe perguntei sorrindo, então? Ela disse, meu filho, voltou. Olhe ele aqui, meu filho. E desapareceu na noite. A prova documental da sobrevivência, através da comunicabilidade do espírito, constituindo o 3º item fundamental da doutrina espírita. Para chegarmos agora à reencarnação, à pré-existência da alma, já agora confirmada na sobrevivência. A reencarnação é uma doutrina muito velha, a palingenesia, a velha Índia, há cerca de 6.000 anos atrás, segundo uns. Ishiro Shidanto assevera que os Vedas são uma doutrina de mais de 58.000 anos, não confirmado ainda pela antropologia. Mas os Vedas já cantam a doutrina dos renascimentos, a necessidade do ir e voltar, a roda de samsara, das reencarnações viciosas, até o momento em que arrebenta esse ciclo e parte para as reencarnações evolutivas. No entanto, Allan Kardec coube dar à reencarnação um conteúdo dinâmico, tirando-lhe a fatalidade. Porque na Índia, no budismo, no zen budismo, a reencarnação tem um caráter fatalista. A pessoa volta à Terra para pagar. Buda afirmava que a vida é um sofrimento. E esse sofrimento constituem as 4 nobres verdades. Ele estabelece que para libertar-se desse sofrimento são necessários itens especiais. Allan Kardec dá um conteúdo otimista, dinâmico. Deus é amor. Ele não pune ninguém, nem perdoa. Ele ama. O amor tem uma capacidade infinita de ensejar reparação. E a reencarnação é um mecanismo reparador, educativo, reeducativo. Tivemos a oportunidade de visitar a cidade de Benares, uma cidade de aproximadamente 8 milhões de habitantes, mais de 1 milhão de leprosos, apodrecendo vivos no meio das ruas, banhando-se no Ganges, onde são atirados os cadáveres, as cinzas dos que foram cremados, toda a imundícia da cidade. E perguntando a algumas pessoas através de intérprete, porque ninguém tomava uma providência, disseram, não se pode ajudar alguém que está com karma, tem que pagar. Por isso que a palavra karma não se ajusta na reencarnação do ponto de vista espírita. Allan Kardec cunhou a lei de causa e efeito, porque não é uma fatalidade. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Estamos no universo em que todas as coisas se encadeiam. Então é natural que diante desse encadeamento as experiências válidas não ficam amortecidas. Não há retrocesso, diz ele no item 6, a que já nos referimos. A lei é sempre de progresso. Podemos obstar momentaneamente esse desenvolvimento quando nos comprometemos, porém as conquistas
permanecem aguardando o momento do seu desenvolver. Allan Kardec deu à reencarnação uma dinâmica extraordinária. Mais importante do que a dor é o amor. E se examinarmos o conceito de amor na visão espírita, mediante a ação da caridade ao próximo como a si mesmo, na proposta de Jesus, veremos a excelência desta doutrina ímpar, hoje confirmada pela psicologia transpessoal. A doutora Louise Hay, a admirável psicoterapeuta americana, vem deslumbrando o mundo com uma proposta: ame-se. Ela diz que as religiões são castradoras, porque pedem que o indivíduo negue a si mesmo para amar os outros. Mas como se pode amar alguém se a si próprio não se ama? Jesus o disse: se vós não amais a quem vedes, como amareis a meu Pai a quem nunca vistes? Como nós poderemos amar a uma outra pessoa se não estivermos em plenitude de paz? Caímos no fenômeno psicológico. Máscara do ego, transferência do ego, projeção da sombra. A doutora Louise Hay e toda uma equipe de psicólogos transpessoais, transacionais, da psicologia criativa, propõe o alto amor. Ela própria, quando contava 5 anos, foi estuprada. Essa mulher tem a coragem de contar a sua biografia, que é das mais chocantes que se possa imaginar. Sua mãe era uma pobre coitada. Ela nunca teve direito, em criança, de ter uma moeda. Alguns centavos que lhe davam, a mãe tomava para as necessidades domésticas. E no Natal, ela ganhava invariavelmente de um senhor de idade respeitável 50 centavos de dólar, que a mãe tomava para as necessidades do lar. Aos 12 anos ela foi trabalhar num bar, numa tasca. Foi usada e abusada por todo mundo. A mãe casou-se em segundas núpcias com um alemão. Tornou-se mãe por segunda vez. Ela foi agora totalmente abandonada. O padrasto tentou violentá-la diversas vezes. Aos 17 anos ela resolveu abandonar Los Angeles, transferindo-se para Chicago com uma amiga. Eu voltarei logo, mamãe. E demorou 38 anos para voltar. Chegando a Chicago, ela continuou na vida que as circunstâncias lhe haviam propiciado e odiava-se. Ela se entregava a todo tipo de horror e promiscuidade porque se odiava. Não tinha qualquer sentimento humano, a vida para ela não tinha sentido. Até que repentinamente ela começou a mudar. Tornou-se modelo de modas e diz: 2 vezes fui recepcionada na Casa Branca. Estive em vários palácios reais na Europa. Foi quando me dei conta, um dia passando à porta de um templo em New York, de que eu não conhecia Deus, nem queria conhecer. Como eu estava muito cansado e fazia calor, eu entrei na igreja. A música sensibilizou-me. A palestra do dia foi sobre o amor ao próximo, através do amor a si mesmo. Eu chorei. Dei-me conta que eu necessitava de respeitar-me, pelo menos. É a primeira fase do amor. Quem assim não se respeita, não se ama. Quando a pessoa se ama, respeita-se. Descobri um mundo novo, estudei psicologia e comecei a fazer psicoterapia do amor, que está libertando milhões de pessoas. O seu primeiro livro, Você Pode Manter a Sua Saúde ou Curar a Sua Vida, de acordo com o tradutor, ficou 10 semanas no New York Times como o livro mais vendido da América. Seus livros têm tiragens de mais de 1 milhão de exemplares. E ela começa a ensinar: volte-se para dentro de você, ame-se. Mas é a mensagem da doutrina espírita. Não se trata aqui de um amor egóico, de um amor personalista. Esse amor que desenvolve o Deus interno para que ele brilhe dentro de nós. É o amor da beleza, da preservação da alma e dos cuidados para com o corpo. Veio demitizar o espiritismo a falsa humildade, que ainda teimosamente permanece em alguns arraiais. Muita gente confunde imundícia com humildade e covardia moral com humildade. Não, eu não reajo, eu não digo nada. Será que não é por medo?
porque ninguém mais humilde do que Jesus, mas ele preferiu morrer a ceder. É necessário ter muito valor moral para aceitar uma cruz, quando lhe poderiam dar um reino terrestre. Mas ele optou, e no entanto não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem seus ninhos e as serpentes tivessem seus covis. A doutora Louise Hay propõe este alto amor, o amor que dignifique a criatura, que a erga, que dela cuide na matéria e fora da matéria, utilizando-se de várias técnicas. E ela narra episódios muito curiosos. Uma senhora que desejava fazer um concurso foi até ela para uma psicoterapia. Ela pegou um espelho e disse: olhe-se no espelho. Mas doutora, eu necessito de equilíbrio para fazer a minha prova. Olhe-se no espelho. A pessoa ficou tão revoltada com esta loucura que se foi. Imagina pagar tão caro para ficar me olhando no espelho, o que eu faço todo dia em casa. Ela não se incomodou, porque ela sabia que a paciente ia voltar. Em verdade, nós não nos olhamos no espelho em casa, porque a maioria de nós não gosta de nós mesmos. E nós temos tantas reservas a nós que não nos olhamos no espelho diretamente. Olhamos a sobrancelha quando estamos depilando, o cabelo quando estamos penteando, a barba. Mas eu duvido que nesse auditório de umas 750 pessoas, mais ou menos, que 50 se olhem no espelho. Deixa eu me ver mesmo no espelho, mas eu sou um garoto total. Mas que se olhe, a gente olha meio desconfiado, olha rápido, não gosta do olho, não gosta da testa, não gosta do queixo, não gosta do nariz, não gosta da orelha, não gosta de si mesmo. Ela propõe que a gente se olhe bem e vá descobrindo tantas coisas maravilhosas através da reflexão do espelho. O espelho, chegamos nós à conclusão, é a proposta de Oscar Wilde no retrato de Dorian Gray. Queremos uma aparência linda e jovem. Agora a realidade fica no sótão, na tela, em que as impressões de uma vida devassa e criminosa estavam estampadas no retrato em decadência. A doutrina espírita nos dá uma visão do amor sem pieguismo, de um amor sem paternalismo, de um amor que promove, que dignifica. O assistente social Mário Barbosa, desencarnado há pouco tempo, proferindo uma conferência em nossa casa sobre a parábola do bom samaritano, teve a ocasião de dizer que Jesus, como psicólogo, era ímpar. Como assistente social, que era a sua área de Mário, era também ímpar. Na parábola do bom samaritano, quando aquele homem vai descendo de Jericó a Jerusalém e vê o combalido atirado a esmo, toma-se de compaixão. Esta frase é tão profunda em serviço social, sem qualquer paternalismo. Tomar-se de compaixão é envolver-se emocionalmente. Era o seu próximo, era ele quem estava caído ali. Não era um estranho, não era um judeu cujo povo odiava e a quem ele tinha o dever de odiar. Era ele quem estava caído e por isso tomado de compaixão. Ele se envolve, leva o enfermo a uma hospedaria, paga o de que é necessário para que ele se recupere depois de haver-lhe untado as feridas de óleo, e diz ao hospedeiro: dá-lhe tudo quanto necessite, pois que o que ele gastar de excesso, quando eu retorne, eu pagarei. É a ação da caridade espírita que Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, sintetiza que a maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação. Porque a caridade espírita não paternalista é a caridade da promoção do indivíduo, de fazer os fatores promocionais, de libertar o indivíduo da miséria. Oportunamente, visitando uma senhora que se dedicava à assistência social, ela me disse: Edivaldo, vê esta moça aqui,
é uma pobre. Era evidente que era uma pobre. Ela recebe um farnel semanal, mas nós demos este farnel à avó dela, à mãe dela e a ela. Sem me dar conta, escapuliu. E eu disse: como é que a senhora conseguiu manter 3 gerações na miséria? Mas aí eu já tinha dito, felizmente a dama não era espírita, era apenas generosa. Como é que conseguiu manter 3 gerações na miséria? Não promoveu ninguém. É a caridade paternalista, é a assistência social. Dá a coisa, mas não dá os recursos que libertem das necessidades imediatas. O Espiritismo, na visão da caridade e na reencarnação, vem tirar-nos desta roda de samsara, demonstrando que estamos na Terra para evoluir e que diariamente conseguimos valores cada vez mais belos. O 4º postulado é a crença na pluralidade dos mundos habitados. No século XIX, Allan Kardec apoiar-se no pensamento de Jesus e os espíritos dizerem-lhe que não é privilégio da Terra a vida inteligente. Jesus o havia dito numa simbologia comovedora: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, versículo 1. Allan Kardec desdobra esta visão cosmogônica. Fala-nos dos planetas felizes, dos planetas desventurados, e coloca que a Terra é um planeta de provas e de expiações, marchando para a mudança em mundo de regeneração. Hoje, os projetos espaciais estão mandando satélites artificiais para fora do nosso sistema, para auscultarem o pulsar do universo e tentarem captar mensagens de seres inteligentes. E o postulado final, uma síntese, é a revivescência do Evangelho de Jesus, Espírito e verdade, conforme ele o pregou e o viveram ele e os seus apóstolos. A verdadeira ressurreição da palavra evangélica, conforme a promessa do Consolador. E ao examinar a doutrina espírita, vemos que, em verdade, só com a visão espírita o Evangelho tem sentido. Só com a visão reencarnacionista dinâmica, com a comunicabilidade dos espíritos, com esta realidade da mensagem baseada no amor, nesse amor que leva o indivíduo à evolução, que propõe uma nova filosofia de vida. Mas quais são os seus pontos de contato com outras doutrinas espiritualistas? A mim me surpreende como nós, criaturas humanas, nos comprazemos em brigar, pelejar sempre, porque os pontos de contato entre a doutrina espírita e as doutrinas que se derivaram do cristianismo são tantos, e as suas diferenças, embora basilares, são tão poucas, que nós brigamos por pequeninas coisas e deixamos de lado as coisas importantes. Toda doutrina que se ramificou do cristianismo crê em Deus e diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas e é a inteligência suprema do universo com variações. O Espiritismo diz o mesmo. Todas as doutrinas do cristianismo asseveram que a alma é imortal, apoiam-se no Evangelho de Jesus, embora algumas delas não concordem com a comunicabilidade dos espíritos e com a reencarnação. Aceitam que os espíritos podem excepcionalmente vir comunicar-se conosco. No caso de Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, no caso da rainha da Suécia, uma mulher maravilhosa, Santa Brígida, que chegava a ver sobre os ombros dos sacerdotes os espíritos dando gargalhadas, e ela narrava. Essa mulher que foi mãe de 7 filhas e que se revela um médium extraordinário, foi canonizada graças à sua mediunidade, ao carisma, ao dom que Deus lhe havia dado, a mediunidade. Certo dia,
encontrando com um grupo de carismáticos, uma senhora muito animada me disse: senhor Divaldo, o senhor deveria abandonar o espiritismo e ir para o grupo carismático. Eu digo: minha filha, nesta idade não dá para abandonar mais nada, a vida física é que vai me abandonar. E o que é que eu vou fazer lá? Para receber o Espírito Santo, porque o senhor diz que recebe o Espírito, mas não recebe. Eu sorri para ela e digo assim: ah, minha irmã é muito modesta, porque a senhora se permite o luxo de receber o Espírito Santo, que é Deus no seu conceito, e não me deixa nem uma nesguinha para receber minha mãe, coitada. Deixa eu com minha mãe e a senhora fique com Deus na sua cabeceira. Como nós podemos ter uma visão tão distorcida da realidade? Mas se nós olharmos a doutrina espírita em relação com o budismo, com o zen budismo, com as doutrinas orientalistas em geral, observarem por que Buda não tinha interesse de saber quem era Deus. Ele sabia que havia uma causa, mas como esta causa era transcendental, não interessava em tentar penetrá-la teologicamente. A imortalidade da alma ele a defende, a reencarnação ele a sustenta, a comunicabilidade ele acha desnecessária, embora não a condene nem a negue. Vê-se que o Espiritismo tem os pontos básicos de todas as doutrinas espiritualistas, com a única vantagem de poder demonstrar em laboratório a sua realidade. E como se comporta o Espiritismo para esse desiderato? Através de assembleias livres, numa doutrina de inteira liberdade, uma doutrina de visão cósmica, para poder desincumbir-se do compromisso. O Espiritismo tem várias experiências doutrinárias. A sessão de divulgação doutrinária, quando são apresentados seus postulados, debatidos seus temas publicamente. As sessões de estudo, porque no capítulo 3º do livro dos médiuns, do método, Kardec fala que uma conversação espírita é também uma aula de espiritismo. E hoje, dentro de uma técnica da melhor informação e da melhor comunicabilidade, o Espiritismo apresenta programas de estudos tematizados no excelente programa da Federação Espírita Brasileira, estudos do COEM, para convidarem a reflexão da mediunidade, e sessão mediúnica, na qual nós encontramos a realidade da comunicação dos espíritos que nos propicia o encontro com o mundo espiritual. Dentro desta gama admirável de experiências, as sessões que têm o caráter de demonstrar a sobrevivência, de pesquisa científica, a evangelização, a atividade junto às mocidades, para preparar as gerações novas para continuar o ministério de construir o mundo feliz. Fazendo uma análise dos vários períodos que a humanidade atravessaria com o Espiritismo, Kardec estabelece que o último período seria o da renovação social, quando o Espiritismo, com toda essa gama de informações, vai modificar a sociedade pela transformação moral do homem. É esta doutrina extraordinária que estamos examinando numa síntese muito rápida, e que hoje nos oferece a certeza inabalável de que ser feliz é possível. Basta que nos resolvemos por trabalhar pela nossa felicidade, iluminando-nos, amando. Como muito bem disse o Espírito de Verdade Espíritas: amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos. Aí está, nesta mensagem tão sintética, a base essencial, o fundamento maior do Espiritismo. Teremos agora os nossos 15 minutos de intervalo e depois as perguntas e respostas.